Um dos desdobramentos mais inesperados do mercado de pilotos da Fórmula 1 em 2025 é um boato que ganhou força de forma acelerada. George Russell pode estar se preparando para deixar a Mercedes e fazer uma mudança de alto impacto para a Aston Martin. Sim, o mesmo George Russell que foi considerado o sucessor natural de Lewis Hamilton, o piloto que a Mercedes previa que levaria a equipe adiante após a era Hamilton. Agora, rumores crescentes indicam que a equipe de Brackley pode estar pronta para deixá-lo partir. Mas o que está alimentando essa especulação? E como Max Verstappen entra de repente nessa equação? Vamos analisar essa história em desenvolvimento. O contrato atual de Russell com a Mercedes termina no fim da temporada. À medida que avançamos para a fase final de 2025, ainda não há nenhuma confirmação oficial de renovação. Tanto Russell quanto o chefe da equipe, Toto Wolff, mantêm que estão completamente alinhados quanto aos planos para o futuro. No entanto, a ausência de um acordo formal indica que a situação nos bastidores pode ser mais complexa do que aparenta. De acordo com fontes internas, a Aston Martin está empenhada em garantir a assinatura de Russell para um papel de longo prazo a partir de 2026. À primeira vista, essa movimentação pode parecer lateral ou até regressiva, mas quando se analisa o cenário competitivo atual, a história é bem diferente. Hoje, a Aston Martin é uma organização fundamentalmente distinta daquela de algumas temporadas atrás. Com um acordo de fornecimento de unidade de potência com apoio de fábrica da Honda, previsto para começar em 2026, e a liderança técnica de Adrian Newey, provavelmente o projetista mais influente da história do esporte, a equipe de Silverstone está lançando as bases para um grande salto de desempenho. Do ponto de vista estratégico, é uma decisão lógica. A posição de Lance Stroll na equipe está essencialmente garantida, já que seu pai, Lawrence Stroll, é o proprietário do time. Porém, Fernando Alonso, apesar de suas atuações impressionantes, já tem 43 anos. Com a chegada das novas regras de 2026, surgem naturalmente dúvidas sobre a permanência de Alonso por muito mais tempo. Contratar Russell seria um movimento ousado, marcando uma mudança geracional e sinalizando um claro desejo de disputar títulos. Mas o enigma vai além disso. Alguns integrantes do paddock acreditam que os planos da Aston Martin não se limitam a Russell. A admiração de Toto Wolff por Max Verstappen é bem conhecida. Surpreendentemente, após o polêmico incidente entre Max e George no Grande Prêmio da Espanha, Wolff adotou uma postura surpreendentemente serena, até demonstrando certa empatia por Verstappen. Essa neutralidade é extremamente incomum para um chefe de equipe defendendo seu próprio piloto. Quando foi questionado sobre a condução de Verstappen em Barcelona, Wolff especulou que o holandês poderia estar tentando uma manobra tática, talvez permitindo que George o ultrapassasse com a intenção de recuperar a posição logo em seguida. Notavelmente, ele evitou qualquer acusação direta e chegou a sugerir que havia lógica por trás das ações de Verstappen. Isso levanta uma questão maior. Será que o foco interno da Mercedes está mudando discretamente? Se Verstappen realmente é a peça central do plano de Wolff para 2026, então a saída de Russell pode não apenas ser tolerada, pode estar sendo planejada. Mas e se os objetivos da Aston Martin forem ainda mais ambiciosos? E se a meta for reunir Russell e Verstappen sob o mesmo teto em 2026? Parece ousado, quase inacreditável. Mas rumores indicam que os primeiros passos rumo a esse cenário já estão em andamento. No início do ano, surgiu a especulação sobre uma oferta extraordinária de 300 milhões de dólares da Aston Martin para atrair Verstappen. Embora a equipe tenha negado publicamente qualquer proposta formal, a declaração pouco fez para conter os rumores. Reafirmaram o compromisso com a dupla atual, que tem contrato até 2026. Mas os observadores experientes sabem que contratos podem ser facilmente superados por propostas financeiras irresistíveis e oportunidades convincentes.
com Adrian Newey atuando no desenvolvimento do carro, motores Honda a caminho e um pacote com potencial vencedor sendo preparado, Verstappen pode receber uma oferta praticamente impossível de recusar. Enquanto isso, George Russell também tem mantido conversas reservadas com figuras importantes de outras equipes. Durante o fim de semana do Grande Prêmio da Austrália, ele foi visto conversando longamente com Zac Brown e Andrea Stella, da McLaren, mesmo com Oscar Piastri e Lando Norris firmemente contratados por longo prazo. Coincidência? Talvez. Mas Russell também foi visto compartilhando um momento amistoso com Flávio Briatore, atualmente conselheiro da Alpine. Em seguida veio o fato mais revelador. Fontes confiáveis alegaram que Russell teve uma reunião privada com Christian Horner, chefe da Red Bull. Esse encontro não foi trivial. Horner reconheceu publicamente o talento de Russell, afirmando que seria insensato ignorá-lo como opção futura. Fica claro que Russell está avaliando seriamente suas alternativas, e sua continuidade na Mercedes está longe de ser garantida. Adrian Newey é uma figura central em toda essa trama. Após sair da Red Bull, sua decisão de se juntar à Aston Martin como liderança técnica causou grande impacto no paddock. Sua aparição no Grande Prêmio de Mônaco, onde foi visto analisando de perto o desempenho da McLaren, não foi meramente simbólica. Demonstrou sua participação ativa na formação do futuro da Aston Martin. Para Russell, juntar-se a uma equipe sob o comando de Newey pode representar a melhor oportunidade de sua carreira para buscar um título mundial fora da estrutura da Mercedes. E aqui, a situação esquenta de verdade. Caso a Aston Martin consiga assinar com Russell e Verstappen, a Fórmula 1 pode testemunhar uma das duplas mais explosivas da história, rivalizando com parcerias como Hamilton e Rosberg ou mesmo Prost e Senna. O choque de instintos competitivos, talentos de elite e personalidades tão distintas criaria um espetáculo que dominaria as manchetes. Esses dois estão longe de ser aliados. Seus embates passados na pista foram tudo menos amigáveis. Ambos são competidores implacáveis, conhecidos por seus estilos agressivos e atitudes inflexíveis. Colocá-los juntos, sob o mesmo teto, poderia gerar uma rivalidade inflamável. As reuniões técnicas rapidamente poderiam se transformar em confrontos estratégicos. No papel, a dupla seria imbatível, mas na pista o resultado pode variar, elevando a Aston Martin a um patamar histórico ou desencadeando um caos interno. De qualquer forma, os fãs estariam diante de um verdadeiro show em cada fim de semana de corrida. E a Mercedes, como fica nessa história? Essa é a pergunta sem resposta. Relatórios indicam que a equipe ainda está na dianteira do desenvolvimento dos motores para 2026, da mesma forma como estava antes da era híbrida iniciar em 2014. Perder um piloto do calibre de Russell parece um contrassenso, a não ser que já tenham um plano mestre em andamento. E mais uma vez, todos os sinais apontam para Verstappen. Se Wolff conseguir o impensável e recrutar o atual campeão mundial, isso não apenas redefiniria o futuro da Mercedes, como também explicaria a atitude tranquila da equipe em relação à situação contratual de Russell. Seja com Russell renovando com a Mercedes ou iniciando um novo capítulo na Aston Martin, o que está por vir em 2026 promete ser algo extraordinário. O cenário do campeonato está prestes a passar por uma transformação massiva. Com mudanças tão drásticas no regulamento, a história mostra que nenhuma equipe, por mais dominante que seja, está imune à instabilidade. É como apertar o botão de reinício para todo o grid. Os favoritos de ontem podem tropeçar, enquanto os azarões podem surpreender. Duas equipes estão quase certamente destinadas a mudanças profundas: Red Bull e Aston Martin. Apesar do sucesso recente, a Red Bull pode enfrentar dificuldades para se adaptar à nova fórmula de motores, especialmente com a saída da Honda e a entrada da Ford. Já a Aston Martin, com sua parceria revitalizada com a Honda
e guiada pela genialidade de Newey, pode finalmente estar pronta para alcançar o topo. Se conseguirem contratar apenas Russell ou Verstappen, o equilíbrio de forças no esporte já mudaria drasticamente. Mas se conseguirem trazer os dois, a Fórmula 1 pode estar prestes a entrar em uma nova era dourada, cheia de rivalidades intensas, dinâmicas complexas e espetáculos de corrida que serão lembrados por muitos anos. E você? Acha que George Russell deve permanecer fiel à Mercedes ou apostar no projeto ambicioso da Aston Martin? E se Max Verstappen embarcar na mesma jornada, isso levará à glória ou ao colapso? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos sobre o mundo da Fórmula 1.